Oi, oi, gente! Hoje damos início ao nosso nono dia de leitura da Palavra do Senhor. Hoje estamos lendo, nesse mês de janeiro, o livro de Gênesis. Estamos iniciando a leitura da Bíblia a partir do livro de Gênesis. E hoje seguiremos a leitura do capítulo 29, 30 e 31 do livro de Gênesis. Então vamos lá, né? 29, 29 e 31. Então vamos lá. Vamos orar, apresentando esse momento ao Senhor, consagrando a Ele, pedindo para que Ele nos dê sabedoria e direcionamento, para que Ele fale conosco e nos ensine através de Sua palavra, não é? Então vamos lá, oremos. Senhor, meu Deus, nosso Pai, nos colocamos neste momento em Tua presença, Senhor. Quero te agradecer por mais um dia em Tua presença, por mais um dia poder estar aqui, Senhor, junto aos Teus pés para aprender mais de Ti. Te apresento, Senhor, a vida de cada um que está aqui assistindo esse vídeo, que também está nesse propósito, rumo ao conhecimento de Ti, rumo ao conhecimento das Escrituras Sagradas, da palavra que traz vida para nós. Pai, nos colocamos disponíveis para aprender mais de Ti, para aprender o que o Senhor tem para a nossa vida. Que possamos cada dia mais seguir firmes a partir da Tua palavra, a partir dos Teus ensinamentos. Que possamos, Senhor, poder aplicar a Tua palavra no nosso dia a dia. Nos dê instrução, nos dê orientação, abre o nosso entendimento para que possamos compreender, à luz da Tua palavra, o que o Senhor quer para a nossa vida. E esse é o meu pedido nesse momento. Que todo impedimento venha cair por terra, venha ser repreendido pelo poder do nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. É isso. Vamos lá. Deixa eu beber minha aguinha. Eita, misericórdia. Cai por terra todo impedimento. Então vamos lá. Aqui tá um calor absurdo, mas graças a Deus, que tudo que o Senhor faz é bom e perfeito. Então vamos ler nosso plano de leitura hoje, 29, 30 e 31. Então vamos lá. Só repescando o que a gente viu no livro, nos capítulos anteriores. Anteriormente a gente viu que houve uma fome na terra, Isaac ele vai procurar mantimento em outra terra. Lá o Senhor abençoa muito Isaac e também Rebeca. Eles tiveram, né, um filho, não, tiveram filhos gêmeos. Esses filhos, acontece alguns contratempos em que Jacó, ele, ele arma contra o irmão dele, né, para pegar a bênção do irmão dele junto com sua mãe. Então ele toma a bênção do seu irmão Esaú, e o seu irmão Esaú fica muito irado, quer matar ele, e Jacó foge. E agora a gente vai ver que quando Jacó fugiu, o Senhor se encontra com Jacó, faz a ele promessas, e agora a gente vai continuar para ver como que se desenrolou essa história, né? Gênesis capítulo 29. Jacó chega a Padã Arã. Então Jacó seguiu viagem e chegou à terra dos povos do Oriente. Olhando ao redor, viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas por perto, pois o rebanho bebia daquele poço, que era tapado por uma grande pedra. Por ali, quando os rebanhos se reuniam ali, os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas. Depois colocavam a pedra no lugar sobre o poço. Jacó perguntou aos pastores: Meus irmãos, de onde vocês são? Somos de Harã, responderam. Vocês conhecem Labão, neto de Naor? Perguntou-lhe Jacó. Eles responderam: Sim, nós o conhecemos. Então Jacó perguntou: Ele vai bem? Eles responderam: Sim, vai bem. Veja, ali vem Raquel, a filha dele, com as ovelhas. Ele disse: Olhem, ainda é pleno dia e não é hora de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e levem-nas de volta para pastar. Eles, porém, responderam: Não podemos, enquanto todos os rebanhos não se agruparem e a pedra não for removida da boca do poço. Só então daremos de beber as ovelhas. Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas do seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber as ovelhas do seu tio Labão. Depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Ele contou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca. Então ela foi correndo contar tudo ao seu pai. Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, o seu sobrinho, correu ao seu encontro. Ele o abraçou e beijou, levando-o para casa. Jacó contou-lhes tudo o que havia corrido. Então Labão lhe disse: Você é dos meus ossos e da minha carne. Jacó casa com Lia e com Raquel. Já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão, enquanto este lhe disse: Será que vai trabalhar de graça só por ser meu parente? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, e o da mais nova Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó amava Raquel, disse: Trabalharei para o Senhor 7 anos em troca de Raquel, a sua filha mais nova. Troca de Raquel. Labão respondeu: Será melhor dá-la a você do que a outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Então Jacó disse a Labão: Entregue-me a minha mulher. Cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela.
Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Quando a noite chegou, no entanto, trouxe a sua filha Lia e a entregou a Jacó, que se deitou com ela. Labão também entregou a serva Zilpa, a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Ao amanhecer, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: Que foi que o Senhor me fez? Não foi por Raquel que eu trabalhei para o Senhor? Por que o Senhor me enganou? Labão respondeu: Aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Complete a semana de núpcias desta filha, e daremos a você também a outra, em troca de mais 7 anos de trabalho para mim. Foi isso que Jacó fez. Quando completou a semana de núpcias da primeira, Labão lhe deu a sua filha Raquel por mulher. Para a filha Raquel, Labão deu a serva Bila, a fim de que ficasse a serviço dela. Jacó deitou também com Raquel, a quem amava mais do que Lia, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Os filhos de Jacó. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, tornou-a fértil. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: O Senhor viu a minha miséria, agora certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo, e quando deu luz a outro filho, disse: Porque o Senhor viu que eu sou desprezada, deu-me também este. Por isso, deu-lhe o nome de Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz mais um filho, disse: Agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhas. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz a mais outro filho, disse: Desta vez louvarei ao Senhor. Por isso deu-lhe o nome de Judá. Depois disso, parou de ter filhos. Gênesis 30. Quando Raquel viu que não podia dar filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã. Por isso disse a Jacó: Dei-me filhos ou eu morrerei. Jacó ficou irritado com Raquel e disse: Por acaso sou Deus? E foi ele quem a impediu de ter filhos. Então ela respondeu: Aqui está Bila, a minha serva. Deite-se com ela para que ela me dê filhos e por meio dela eu também possa formar uma família. Por isso, ela deu a Jacó, a sua serva Bila, por mulher. Ele deitou-se com ela, e Bila engravidou e deu-lhe um filho. Então Raquel disse: Deus me fez justiça. Também ouviu o meu clamor e me deu um filho. Por isso, deu-lhe o nome de Dan. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Então Raquel disse: Tive grande luta com a minha irmã e venci. Por isso deu-lhe o nome de Naphtali. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tornou a sua serva Zilpa e a deu tomou a sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então Lia disse: Que grande sorte! Por Deus, deu-lhe o nome de Gade. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um segundo filho. Então Lia disse: Como sou feliz! As mulheres dirão que sou feliz. Por isso deu-lhe o nome de Aser. Durante a colheita de trigo, Ruben saiu ao campo. Encontrou algumas mandrágoras. Mandrágoras eram plantas consideradas afrodisíacas que favoreciam a fertilidade feminina. E as trouxe para Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: Dê-me, por favor, alguma das mandrágoras do seu filho. Ela, porém, respondeu: Você acha pouco ter tomado meu marido? Vai tomar também as mandrágoras do meu filho? Então Raquel propôs: Por isso, Jacó se deitará com você esta noite, em troca das mandrágoras do seu filho. Quando Jacó chegou do campo naquela tarde, Lia saiu ao seu encontro e lhe disse: Hoje você se deitará comigo, pois eu adquiri esse direito com as mandrágoras do meu filho. Rapaz. Naquela noite, ele se deitou com ela. Deus ouviu Lia, ela engravidou e deu a Jacó o quinto filho. Então Lia disse: Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido. Por isso, deu-lhe o nome de Issacar. Lia engravidou de novo e deu a Jacó o sexto filho. Ela disse: Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa. Agora o meu marido me honrará. Afinal, já lhe dei 6 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Zebulon. Algum tempo depois, ela deu luz a uma menina, e o nome, a quem deu o nome de Diná. Então, Deus lembrou-se de Raquel. Ele a ouviu e a tornou fértil. Ela engravidou, deu à luz a um filho e disse: Deus tirou de mim a desonra. Deu-lhe o nome de José. Olha, personagem importante. E disse: Que o Senhor me acrescente ainda outro filho. A riqueza de Jacó. Depois que Raquel deu luz a Jacó. Não, meu Deus. Raquel deu luz a Jacó. Depois que Raquel deu a luz a José, Jacó disse a Labão: Deixe-me voltar para minha terra natal. Dei-me as minhas mulheres pelas quais lhe servi, e os meus filhos, e partirei. O Senhor bem sabe quanto trabalhei para o Senhor. Então Labão, porém, lhe disse: Se conto com o seu favor, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. Ih, pessoal isso, rapaz. Então acrescentou: Fixe o seu salário, e eu lhe pagarei. Jacó lhe respondeu: O Senhor sabe quanto trabalhei e como seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que o Senhor possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou desde que coloquei os meus pés aqui. Contudo, quando farei algo em favor quando farei algo em favor da minha própria família? Então Labão perguntou: Quanto você quer que lhe pague? Não quero pagamento algum, respondeu Jacó. Se o Senhor fizer por mim o que vou propor, continuarei cuidando dos seus rebanhos. Hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário. Assim, a minha justiça dará testemunho de mim no futuro, toda vez que o Senhor resolver verificar o meu salário. Se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada, e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados.
Labão disse: De acordo, seja como você disse. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes listrados e com manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas e todos os cordeiros pretos, e os pôs aos cuidados de seus filhos. Afastou-se então de Jacó, a distância equivalente a 3 dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar os restantes dos rebanhos de Labão. Jacó, Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente e expondo, assim, a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados nos bebedouros, para que ficassem à frente dos rebanhos quando viesse beber água. Na época dos cios, os rebanhos vinham beber, e se a cavalha... Eita, se a cas... A cas... Eita, a gente volta e lê de novo, né? Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos. Assim, geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais e os punha de frente para os animais listrados e pretos de Labão. Desse modo, foi formando seu próprio rebanho, que separou de Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros, em frente dos animais, para que se acasalassem diante dos galhos. Se, porém, os animais eram fracos, não os colocavam ali. Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó. Assim, o homem ficou extremamente rico, possuindo grandes rebanhos, servos e servas, camelos e jumentos. Gênesis 31. Jacó foge de Labão. Jacó ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo o que pertencia ao nosso pai e juntou esta riqueza toda à custa do nosso pai. Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. O Senhor disse a Jacó: Volte para a terra dos seus pais e dos seus parentes, e eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam seus rebanhos, e lhe disse: Vejo que a atitude do pai de vocês para comigo não é mais a mesma. Mas Deus do meu pai tem estado comigo. Vocês sabem que trabalhei para o pai de vocês com todo o empenho, mas ele tem me enganado, mudando meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia, as crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. Mas se ele dizia, as listradas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes listrados. Foi Deus quem tirou os rebanhos do pai de vocês e deu a mim. Na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi que os bodes que fecundavam o rebanho eram listrados, salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse em sonho, Jacó. E eu respondi, aqui estou. Então ele disse: Levante os olhos e veja que todos os bodes que fecundam ao rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão lhe fez. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para a terra dos seus parentes. Raquel e Lia responderam a Jacó: Será que ainda temos alguma herança na casa do nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo o que nos era devido. Certamente, toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e dos nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto Deus lhe falou. Então Jacó se preparou, colocou seus filhos e suas mulheres sobre os seus camelos e conduziu todo o seu rebanho, ou seja, todos os bens em rebanho que havia adquirido em Padã-Arã, para assim até o seu pai Isaque, na terra de Canaã. Enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel roubou os ídolos domésticos que pertenciam ao seu pai. Foi assim que Jacó enganou Labão, o arameu, fugindo sem lhe dizer nada. Ele fugiu com tudo o que tinha, e atravessando o Eufrates, foi em direção aos montes de Gileade. Labão persegue Jacó. 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó tinha fugido. Tomando consigo seus parentes, perseguiu Jacó por 7 dias e alcançou nos montes de Gileade. Então à noite Deus veio a Labão, o arameu, e o advertiu em sonho. Cuidado com o que você dirá a Jacó, quer bom, quer mal. Labão alcançou Jacó, que estava acampando nos montes de Gileade. Então Labão e os seus parentes acompanharam ali também. Acamparam ali também. Ele perguntou a Jacó: que foi que você fez? Não só me enganou, mas também raptou as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você me enganou, fugindo em segredo, sem me dizer nada? Eu teria despedido com alegria e com cantos, ao som dos tamborins e das harpas. Você nem sequer me deixou beijar os meus netos e as minhas filhas. Você agiu como um tolo. Eu tenho poder para fazer o mal contra você, mas, na noite passada, o Deus, o pai de vocês, me advertiu. Cuidado com o que você dirá a Jacó, quer bom, quer mal. Agora, se você partiu, porque tinha saudade da casa de seu pai, por que roubou os meus deuses? Jacó respondeu a Labão: Tive medo, pois pensei que o Senhor tiraria as suas filhas de mim à força. Quanto aos seus deuses, quem for encontrado com eles não ficará vivo na presença dos nossos parentes. Veja o Senhor mesmo se está aqui comigo, qualquer coisa que lhe pertença, e se estiver, leve-a de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Raquel, mulher. Então Labão entrou na tenda de Jacó, e nas tendas de Lia e das duas servas, mas não encontrou nada. Depois de sair da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Raquel tinha colocado os ídolos dentro da cela do camelo e estava sentada sobre eles. Labão vasculhou toda a tenda, mas não encontrou nada. Raquel disse ao pai: Não se irrite, meu senhor, por não poder me levantar na sua presença, pois estou com o fluxo das mulheres. Ele procurou os ídolos, mas não os encontrou. Jacó ficou irado e queixou-se a Labão: Qual foi o meu crime? Qual é o meu pecado para que o Senhor me persiga furiosamente? Já vasculhou tudo que me pertence? Caso tenha encontrado algo que lhe pertença, coloque aqui na frente dos meus parentes e dos seus, e que eles julguem entre nós dois. Eu tive o Senhor nestes 20 anos, e nenhum
Nenhuma das suas ovelhas e cabras abortou, nem jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca lhe levava os animais espedaçados por feras. Eu mesmo assumia o prejuízo. O Senhor reivindicava de mim o pagamento por todo animal roubado de dia ou de noite. O calor me consumia de dia, o frio de noite. Tampouco eu conseguia dormir. Foi assim nos 20 anos em que fiquei na sua casa. Trabalhei para o Senhor 14 anos por suas 2 filhas e 6 anos pelos seus rebanhos. O Senhor alterou meu salário 10 vezes. Se o Deus do meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac, não estivesse comigo, certamente o Senhor me despediria de mãos vazias. Deus, porém, viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada ele manifestou a sua decisão. Labão respondeu a Jacó: As filhas são minhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são os meus rebanhos. Tudo que você vê é meu. Que posso fazer por essas minhas filhas ou pelos filhos que delas nasceram? Portanto, venha, façamos agora você e eu uma aliança que sirva de testemunho entre nós dois. Então Jacó tomou uma pedra e colocou em pé como uma coluna, e disse aos parentes: Juntem algumas pedras. Eles apanharam pedras e amontoaram. Depois comeram Depois comeram ali, junto ao monte de pedras. Labão chamou de Jegar-Salduta e Jacó de Galeed. Labão disse: Este monte de pedras é, no dia de hoje, uma testemunha entre mim e você. Por isso foi chamado de Galeed. Foi também chamado de Mispá, porque Labão declarou: Que o Senhor nos vigie, a mim e a você, quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar as minhas filhas, tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. Labão ainda disse a Jacó: Aqui estão este monte de pedras e essa coluna que coloquei entre mim e você. São testemunhas de que nem eu e nem você passaremos deste monte de pedras e desta coluna para fazermos mal um ao outro. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor e os deuses do pai deles julguem entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome do temor de Isaac, o seu pai. Ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes que estavam para uma refeição. Depois comeram Depois comeram, passaram a noite ali. Bem cedo, na manhã seguinte, Labão beijou seus netos e as suas filhas e os abençoou. Depois voltou para sua casa. Gente, a Bíblia é muito interessante. Por quê? Na Bíblia, a gente tem diversas histórias e diferentes formas de narrativa. Então, a gente vê livros mais históricos e também vê livros ou capítulos com histórias, com narrativas, que nos prendem, sabe? Eu gosto muito da história a partir de Jacó, porque ela ganha uma forma bem, bem mais próxima, sabe? Bem mais íntima, bem. Não sei, eu me sinto mais. Como que eu posso dizer? Eu me sinto mais. Eu sinto uma maior identificação com a partir da história de Jacó. Porque tem conflitos familiares, tem conflitos entre filhos, tem conflitos entre irmãos, tem conflito entre esposa, tem conflito entre sogro e genro. Então, aqui, a partir da história de Jacó, a história começa a ficar bem dinâmica. E é isso que a gente vê por aqui. E então vamos lá para o resumo e dos principais tópicos que a gente vê aqui do livro. O que a gente viu? A gente vê, começa aqui no capítulo 29, a chegada de a chegada de Jacó em Padarã. Quando Jacó ele chega em Padarã, ele chega em um poço e naquele poço, geralmente, os pastores eles iam pegar água para o seu pasto. Naquele poço estava reunido alguns pastores com seus rebanhos. Jacó então ele pergunta para aquelas pessoas, para aqueles homens que estavam ali, se eles conheciam seu tio Labão. Porque vocês lembram, né, que a mãe dele tinha orientado que ele fugisse para casa do irmão dela. Ele fugisse para casa do tio dele, chamado Labão. Então ele vai procurar por Labão. E coincidentemente, que a gente sabe que nada é por coincidência, naquele poço, quem vem se aproximando? Raquel. E a gente vê aqui que Jacó, ele abraça sua prima, porque Raquel, ela era prima, então, se Labão era irmão da mãe de Jacó, peraí, vamos ajustar o raciocínio. Jacó era irmão da mãe. Não. Labão era irmão da mãe de Jacó. Labão, então, era tio de Jacó. Jacó, então. Não, e Labão tinha 2 filhas. E essas filhas eram, então, primas de Jacó. Pronto, é isso. Jacó, então, encontra sua prima, abraça ela, fala assim: Olha, eu sou seu primo, eu tô vindo fugir. Ele conta toda a história, né? Diz assim: a Bíblia conta que ele conta toda a história, o que aconteceu com ele. E ela vai anunciar a chegada dele para o seu pai. Chegando lá, é, a gente sabe que, olha, tudo que a gente faz, a gente vai pagar. A gente lembra que Jacó, ele enganou o seu irmão. O que acontece? Minha mãe sempre falava uma coisa: quem aqui faz, aqui se paga, né? O que acontece com Jacó? Jacó enganou seu irmão lá atrás. O que acontece com ele? Ele vai ser enganado também. Jacó chega lá na família. Labão, ele passa um tempo trabalhando com o seu tio Labão. Seu tio chega pra ele e fala assim: Olha, Jacó, o que você quer em troca desse tempo que você tá trabalhando aqui? Você não vai trabalhar de graça por aqui, não, né? Aí então.
Jacó já estava de olho na sua prima Raquel. A Bíblia diz que Lia, ele tinha essas duas primas. Lia era muito fofa, era muito meiga. Os olhos de Lia eram muito meigos. Já Raquel era bonita, ela era atraente. E Jacó se encantou por Raquel. Ele falou assim: Olha, eu quero me casar com sua filha, eu quero sua filha como um pagamento. Por esse tempo que vou ficar trabalhando aqui com você. E ele fala assim: Ó, então você vai ficar 7 anos. Não, Jacó mesmo fala assim: Olha, eu vou trabalhar 7 anos em troca da sua filha mais nova. Ele deixa aqui bem claro: Trabalharei para o senhor 7 anos em troca da sua filha mais nova. Raquel, ele deixou isso bem claro. Aí Labão vai, boca calada, faz o quê? Faz Jacó trabalhar por Raquel. Jacó trabalha que nem um escravo por Raquel. E o tempo passa, demorou que só. Chega o dia do casamento. Jacó vai, se casa, se deita com uma mulher. Quando ele acorda no outro dia, ele se dá conta de que ele não se casou com Raquel, ele se casou com Lia. Gente, vê só essa história. O enredo dessa história é muito doido. Eu acho muito engraçado, porque a Bíblia tem história muito boa, sério. Vê só esse conflito familiar. O homem acorda no outro dia casado com uma mulher que ele não queria. Imagina. Muito doido. Aí, então, o seu tio, que agora era o seu sogro, fala assim: olha, é porque aqui, na nossa cultura, a pessoa tem que casar primeiro com a mais velha. Se Labão tivesse falado isso antes, mas não, Labão não falou. Labão ele queria fazer Jacó trabalhar mais um pouquinho. Aí o que que ele faz? Olha, então você vai trabalhar mais 7 anos para poder casar para poder então ter o direito ao casamento com Raquel. Aí vai Jacó trabalhar mais 7 anos, ou seja, ali já vai ser 14 anos com trabalhando com Labão. Aí aqui a gente vê também o conflito depois. Coloquei aqui, ó, vê só. Ó, Jacó encontra Raquel em Padarã. Pronto, a gente já viu isso. Acordo com Labão para se casar com Raquel. Depois, então, Jacó ele casa-se com Lia e depois ele se casa com Raquel. Depois do casamento, o que que começa a acontecer? Uma competição entre as irmãs para ver quem era que teria mais filhos. Então, Lia, ela sabia que Jacó ele amava mais a sua irmã. Ele sabia que ela sabia que Jacó amava mais Raquel. Então, o que que ela fazia? Ela podia ter filhos e a sua irmã não. Então, ela dava filhos a Jacó, pensando ela que quanto mais filhos ela tivesse, ela conquistaria o amor de Jacó. Mas aí chega um momento que, gente, isso daqui foi um. Olha, quando eu li isso aqui, eu respirei fundo, porque isso foi um tapa na minha orelha. Porque vê só. Já, Raquel, então, ela teve inveja. Ela teve inveja da irmã dela. Porque ela viu que a sua irmã estava dando filhos aí. Vê só, a irmã, Raquel, ela tinha um amor de Jacó. E Lia, ela podia ter filhos. Mas para Raquel, o amor de Jacó não era suficiente. E para Lia, poder dar filhos a Jacó não era suficiente. As duas estavam ali em pé de guerra, porque para nenhuma delas era suficiente o que elas tinham. E aí chega Raquel e fala assim para Jacó: Olha, ou você me dá filhos ou então eu vou morrer. E eu pensando aqui, quantas vezes a gente quer tanto uma coisa, a gente vê os nossos irmãos, a gente vê os nossos amigos prosperando e a gente vê as coisas acontecendo na vida dos nossos irmãos, dos nossos amigos, e a gente é, se coloca nessa posição de inveja, sabe? A gente fica com um negócio ruim dentro do nosso coração. Gente, ó, pra gente meditar. A gente fica com um negócio ruim no nosso coração. E a gente chega assim, e a gente quer contender com Deus. Vê só, dei-me filhos ou então eu morrerei. Ela queria, porque ela queria que aquilo acontecesse com ela. Mas Jacó, o que faz? Jacó se irrita com ela e fala assim: Olha, por acaso eu sou Deus? Foi ele quem te impediu de ter filhos, não fui eu, não. Ou seja, Jacó ali, já estressado porque Raquel estava enchendo o saco dele, estava enchendo a cabeça dele de que ela queria filhos e que se ele não desse filho, ela achava que a culpa do que não estava acontecendo na vida dela era a culpa de Jacó, ou então ela queria a qualquer custo viver as coisas na vida dela, que ela não se deu conta, ela não entendeu que tudo acontecia pela permissão, pela vontade do Senhor. E o que que ela faz? Ela dá a serva dela, Bila, para que ela se deite e dê filhos para ela. E aqui a gente vê só, a história se repetindo. Vocês lembram o que aconteceu, né? Com Abraão e Sara. Sara foi lá, se apressou. Vamos voltar aqui. Sara também não aguentou o processo de espera e fez o quê? Deu H cadê? E deu H como serva, né? Para que ele pudesse gerar um filho para ela. E novamente, e depois a gente vê essa história se repetindo na vida de Jacó e Raquel. Raquel, ela quis apressar o processo, então ela deu a serva dela. E ali eles começaram uma disputa acirrada com a irmã dela.
Lia já não podia mais dar filhos a Jacó, e então ela dá a serva dela, e ali elas começam, uma dava a serva para Jacó, Jacó ia lá, engravidava. Gente, foi uma bagunça. Mas a gente sabe que todas essas coisas, elas colaboraram para a descendência, para a multiplicação da terra, né? E depois a gente vê aqui que então o Senhor ele abre a madre de Raquel, então ela se torna fértil, ela consegue dar um filho a Jacó. E esse filho se chama José. Depois a gente vê que elas, Jacó, então, ele estava sendo Jacó e naquele lugar que ele estava sendo muito abençoado. E isso me faz pensar que tem uns salmos que diz que as bênçãos do Senhor, elas me seguirão. Veja só, independente do lugar onde Jacó estivesse, a bênção do Senhor estava sobre a casa, estava sobre a cidade. E isso aconteceu com Jacó, isso aconteceu com Israel, isso aconteceu com Abraão. Então a gente percebe que, independente do lugar que a gente vai, independente da situação que a gente esteja vivendo, as bênçãos do Senhor, elas nos seguem, elas continuam sobre a nossa vida. Esse é um dos pontos que eu quero me aprofundar mais. Eu vou procurar esse versículo para meditar, fazer o devocional. Então, houve então o desentendimento. A gente vê que o Senhor, então, ele instrui Jacó a retornar à terra de Canaã. Jacó, então, ele foge com a esposa dele. Mas antes, aqui, eu achei esse ponto muito, muito interessante também, que é de quando eles fizeram um pacto de que, fizeram um acordo, na verdade, fizeram um acordo de que as ovelhas, os animais que nascessem manchados, eles seriam de Jacó. E o que Jacó faz? Jacó tem uma estratégia. Gente, olha a biologia, olha a genética já atuando desde a antiguidade. Vê só, o que Jacó pensa? Para poder prosperar o rebanho dele, para ter mais animais pintados e listrados. Ele pega, descasca uma. Cadê? Ele descasca os galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano e coloca em frente ao bebedouro dos animais. Quando os animais estavam no cio, as fêmeas elas ficavam no cio, e quando elas iam para aquele bebedouro, elas, cadê? Colocavam os galhos nos bebedouros em frente aos animais, para que se acasalassem diante dos galhos. Aqui, pronto, veja. Ó, na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos. Assim geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Aí vê só a ideia mirabolante que Jacó teve para o pasto dele poder nascer listrado, salpicado e pintado. Ele descascou um galho de amendoeira e de algumas outras plantas e colocou em frente ao bebedouro. E quando os animais eles se acasalassem, eles iriam, acho que, ficar olhando para aquilo, então eles ingerir água. Não sei como que foi esse processo. Mas teve toda uma influência ali da genética eu não sei que invenção foi essa de Jacó, mas é bem interessante. Eu vou pesquisar mais. Não sei, eu vou ver se eu coloco o significado disso, se isso a ciência hoje comprova, se isso influenciou, se isso influencia de fato, porque é um mistério. E é um mistério que uma ferramenta que Jacó usou para prosperar. E eu acredito muito que quando o Senhor ele quer nos abençoar, ele dá estratégias pra gente. Estratégias diferenciadas, estratégias que ao nosso ver hoje é doido, é mirabolante. A gente olha assim, não, isso não funciona, mas o Senhor ele dá estratégia, o Senhor dá ferramenta, o Senhor dá recurso. E ninguém questiona. Não tem como questionar os métodos. E não tem como explicar, não tem como questionar os métodos que o Senhor dá. A sabedoria que o Senhor dá. As estratégias que o Senhor dá. E ali Jacó ele prosperou muito. E os rebanhos cresceram e ele pegou a posse dos animais e fugiu. Aí quando ele foge, Labão, ele viu que perdeu, né, a bênção sobre a casa dele, vai atrás de Jacó, procura Jacó para levar as coisas dele de volta. Mas aí o Senhor fala a Labão, não fale é, não professe palavra boa nem palavra ruim sobre ele. Você não vai fazer nada. Então, Labão ele entendeu que Jacó estava indo sob direção do Senhor para a casa dele, para a casa dos pais dele, para a casa de Israel, para Canaã. E então eles fazem um pacto de que é, eles não iriam mais atravessar. Cadê? Tipo, um não iria mais invadir o espaço do outro. Eles fazem esse pacto e que não iriam mais contender, né? Deixa eu ver. Cadê?
Aqui, ó. Aí eles fazem um pacto, que o Senhor nos vigie, a mim e a você, quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar as minhas filhas, tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se que Deus é testemunha entre mim e você. Ó, são testemunhas que nem eu e nem você passaremos deste monte de pedras e desta coluna que fazemos para fazermos mal um ao outro. Então, o pacto que Labão faz com Jacó, olha, você não vai maltratar as minhas filhas e também não vai pegar outras mulheres, não vai se casar, não vai tomar outras mulheres além das minhas filhas. E Jacó faz o pacto de que eles não iriam atravessar aquele monte de pedras que eles colocaram ali como firmamento do pacto para fazer mal um ao outro. E assim, a gente chega ao final do capítulo 31 de Gênesis, ver como essa história tem emoção, é engraçada, é triste também em determinados momentos e tem muito a ensinar pra gente sobre o quê? Vamos pensar sobre a paciência, sobre entender os propósitos do Senhor da nossa vida, sobre é, tem muito a ensinar pra gente sobre as ferramentas que o Senhor usa. Se o Senhor quiser prosperar, se o Senhor tiver no propósito do Senhor de abençoar, Ele nos dá estratégia para que a gente realize, mesmo que para os homens, para a vista dos homens, pareça doido ou sem sentido algum. Mas o Senhor, ele nos dá estratégia, o Senhor, Ele nos dá ferramenta. Também fala, a gente pode refletir mais sobre como que a gente se alegra com a bênção, a vida dos nossos irmãos, apesar da gente não estar vivendo ainda aquele momento. Será que a gente se alegra verdadeiramente com a bênção dos nossos irmãos? Por exemplo, Raquel não conseguia se alegrar porque a irmã dela podia dar filhos. Ela não conseguia se contentar com ter o amor que o marido dela dava para ela, mas ela queria, além do amor, ela queria ter filhos também. E Lia, ela não tinha o amor de Jacó, mas ela podia ter filhos. Então fica nessa dualidade. E sempre na nossa vida vai ter essas dualidades que a gente vai pensar ou vai querer viver outras coisas que não está nos propósitos do Senhor, ou não é o tempo ainda, e a gente vai querer questionar, e a gente vai querer a todo custo vivenciar aquilo, sabe? Então a gente pode refletir mais sobre essa palavra. Outro ponto, só para fechar, é a questão da justiça e soberania do Senhor. Porque a gente entende que toda ação, ela tem uma consequência, sabe? Jacó, como que se fala? Ele, ai, me fugiu a palavra. Ele enganou o seu irmão. Ele usou de trapaça, ele foi desleal com o irmão dele, ele tomou a bênção do irmão dele. E mais pra frente a gente vê a história se repetindo, Jacó sendo passado pra trás. Então, se a gente usa de má fé, se a gente usa de engano com as pessoas hoje, a consequência mais pra frente é de que algo semelhante também aconteça com a gente. Então, fica aí pra nossa reflexão. E é isso, gente. Um beijo pra você e até o próximo. Você possa meditar na palavra do Senhor que a partir da leitura da Bíblia, o Senhor ele possa ir falando com você também, assim como ele tem falado comigo e tem me ensinado. Se você quiser anotar o que você aprendeu. Por exemplo, você pode fazer esse mapa mental. É uma ferramenta bacana para você acompanhar, para você consultar, fazer aí na sua casa. Ou também você pode anotar os principais pontos que o Senhor falou com você. Pode grifar, você pode marcar. Posso fazer até um vídeo mostrando como que a gente pode fazer isso. Ou então você pode anotar em tópicos, por exemplo, sobre o que o Senhor falou com você, sobre o que você pode desenvolver, o que você pode trabalhar em você, por exemplo, a questão de integridade, a questão de justiça, a questão de lealdade, a questão da paciência. Você pode ir anotando esses pontos. Fica sugestões que você pode ir realizando conforme a leitura da Bíblia. E pedindo para que sempre o Senhor te oriente e te ensine cada vez mais. É isso, gente. Um beijão para vocês novamente e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.